Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Bem. Diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. A igreja pode sentar. Baixa para mim o do playback, né? Amém, abaixa. Essa palavra eu já preguei uma vez, mas Deus está falando comigo sobre o coração. E depois que eu ouvi aqui o pastor pregar na terça-feira e segunda também, com todos os testemunhos que os irmãos deram lá, Deus falou comigo sobre uma arma de Satanás, que é uma arma muito poderosa que ele está usando. E eu pude ver cada um dos testemunhos, e eu vejo também na minha vida, e observando, a gente vê que isso acontece talvez em 100% dos irmãos, não todo o tempo, mas é um ataque que muitas vezes a gente nem imagina que está acontecendo. É a gente mesmo que está sofrendo o próprio ataque, às vezes não imagina que é um ataque do inimigo. Então Deus disse, a palavra é simples, ela é curta, mas é uma mensagem de Deus para o teu coração. E Deus me disse que isso é uma arma muito poderosa que o Satanás está usando. Eu quero começar só falando sobre o coração e o que é o coração. O coração não é o coração órgão, o órgão que a gente tem dentro do peito. Porque muita gente acha que o coração que Deus fala na Bíblia, quando Deus pede, filho meu, dá-me o teu coração. Deus nunca ia pedir um pedaço de carne, um órgão interno de um ser humano, como prova de amor. Não, ele está falando de outra coisa, está falando dos teus pensamentos, da tua mente, porque no nosso cérebro é que funcionam todas as coisas. O nosso cérebro comanda todo o nosso corpo, ele comanda cada um dos músculos do nosso corpo. Então, eu anotei também o corpo humano, ele possui mais de 600 músculos. Então são 600 músculos, nenhum deles é controlado por esse coração. Todos os músculos são controlados pela mente. E é aqui que procede todos os pensamentos, e a Bíblia diz que daí saem todas as maldades. E desses 600 músculos que são controlados pela nossa mente, pelo nosso cérebro, eles são divididos em duas partes, que são em duas classes. São involuntários e voluntários. Os involuntários, eles já começam numa lista colocando o coração. Então Deus não vai pedir para ti um músculo, um involuntário, que nem por ele mesmo ele bate. O coração não bate por conta dele, ele bate por conta do teu cérebro. Isso está gravado nele, Deus gravou ali. E ele é involuntário, por quê? Porque Deus não te deu o direito de escolher a hora dele parar. Deus não deu o direito ao homem tirar a vida, mas ele é que deu a vida e ele pode tirar. Então o coração não é controlado pela tua mente, ele é controlado, mas ele é involuntário, você não escolhe. O aparelho digestivo também funciona automaticamente, e o respiratório também, porque se não fosse assim, algumas pessoas que são meio esquecidas e não chegar no céu e não saber porque tinham chegado lá, e Deus ia perguntar como é que veio parar aqui. Eu me esqueci de respirar. Então, para respirar, a gente não precisa pensar em ordenar. São órgãos voluntários, eles todos trabalham de acordo com o que Deus colocou para eles trabalharem. Mas existe um órgão que Deus colocou, que é a vida, que é a nossa alma, que é a nossa mente. E é isso que Deus quer controlar. Deus quer controlar a minha mente. Sim, Ele quer ter um controle que o mundo tem. O mundo tinha, na vida de alguns de nós, ele tinha controle. Na vida de alguns ainda pode ter. Mas Deus quer ter um trono dentro do teu coração. Então Ele disse, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não pediu um pedaço, Ele disse, dá-me o teu coração por inteiro. Então o coração ele não é um órgão
o coração que Deus pede para a igreja, que Deus pede para mim e para ti, e onde Ele quer viver, onde Ele quer entrar, onde Ele quer fazer morada e transformar a tua vida, é dentro da tua mente. Bem claro, dentro da tua mente. E é isso, Ele quer controlar meu corpo, sim. Porque se Deus estiver no trono do teu cérebro, que comanda todo o teu corpo, Deus não vai dizer vai para a prostituição, Deus não vai dizer vai para as drogas, Deus não vai dizer vai para fazer aquilo que é errado. Não, se Ele está no controle da tua mente, Ele controla a tua mente, Ele controla o teu corpo. Ele quer controlar sim a nossa vida, não como um robô, como um boneco, mas Ele quer ser rei da nossa existência. E para isso Ele tem que ter um trono dentro do nosso coração. E como que Ele vai ter um trono dentro do nosso coração? Entrando na nossa mente. Como que Ele vai entrar na nossa mente? O cérebro ele tem duas partes básicas, que são o hipocampo e o córtex. O córtex é onde se grava todas as memórias que tu dá valor. Tudo aquilo que tu der valor na tua vida, tudo aquilo que tu vê e diz que isso é bom, eu quero guardar. Tudo aquilo que tu faz, que tu ouve e diz isso é bom, eu quero guardar, fica guardado no córtex. Então você recebe as imagens pelos olhos e pelo ouvido, são as portas do coração. Tem duas portas do coração. Uma delas é os olhos e a outra é os ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus e começar a guardar, que nem Davi disse, eu quero guardar a tua palavra para não pecar contra ti, você vai começar a guardar coisas boas no coração. E quando você precisar tirar desse coração as coisas boas, elas vão estar lá. Porque muitas vezes as pessoas se veem em situações ruins e se suicidam? Porque nunca guardaram nada de bom no coração. Porque se no momento do suicídio ela lembrasse, ela procurasse lá, a Bíblia diz que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e do seu mau tesouro tira más coisas. Como é que você vai tirar alguma coisa boa do coração na hora do aperto, na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora do sofrimento, se você não tiver guardado no coração? Porque a sua mente vai procurar o que está guardado lá dentro. Aquilo que ficou guardado, aquilo que você disse é bom para mim, eu quero guardar. Isso fica guardado. Mas tem coisas que você vê e logo esquece. Aquilo que ficou guardado é o que você vai ter na hora da angústia. Porque eu ouvi também os testemunhos do irmão, e ele disse que ele chegou quase a ponto de se perder. Mas quando ele lembrou das coisas que ele tinha guardado no coração, ele lembrou que Jesus era a melhor opção. E ele disse que, no testemunho do irmão, ele disse que ele chegou no limite. Mas quando ele chegou no limite, ele foi procurar lá dentro do tesouro que estava guardado. E ele encontrou coisas que ele tinha guardado de Deus. Então, um bom homem procura no seu bom tesouro as coisas que ele guardou de bom. E isso vai fazer diferença na hora que você estiver numa situação difícil. Então, o cérebro, ele é o coração que Deus fala. Porque ele é o centro de todas as coisas. O coração é o centro da vida do corpo humano, da carne. Ele bombeia, simplesmente é um órgão que bombeia sangue. Mas a sua mente, ela é responsável por todos os teus atos. Se você mexe um dedo, foi porque o teu coração ordenou. Eu não consigo falar se a minha mente não pensar antes. Eu não consigo ter nenhuma atitude sem pensar antes. Então, tudo que eu faço vem do meu coração. Aleluia, meu pai. Aleluia, Deus. E a ciência também, ela concorda com isso, porque ela diz que os olhos e os ouvidos são as portas que podem trazer coisas para dentro do coração. E aquilo que você guarda é o que vai ficar para o teu futuro. Mas o que está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiu ou penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, aquilo que você não viu, nem ouviu e nem subiu ao coração, é o que Deus preparou. Aquilo que não entrou na tua mente, não penetrou lá no interior do teu coração, essas coisas é que Deus tem preparado, coisas que a gente não conhece, e nunca viu e nem nunca ouviu. Isso é o que Deus tem preparado. Então, ele está dizendo aqui, nem os olhos, porque são duas coisas apenas, olhos e ouvidos. Se o teu olho não viu, se o teu ouvido não ouviu, não chegou ao coração.
Não tem como chegar. Aquilo que você coloca diante dos teus olhos é o que vai ficar guardado no teu coração. Por isso que muitas vezes a gente tem muita coisa imunda guardada no coração, porque vê coisas imundas, porque ouve coisas que não deve. E tudo aquilo que tu ouvir e tudo aquilo que tu vê e não agrada a Deus é o que vai contaminar o teu coração. Jesus disse para os discípulos que o que entra não contamina, mas é o que sai pela boca, porque o que vem do coração. E só pode entrar no coração pelos olhos ou pelos ouvidos. Se tiver a palavra lá dentro, vai sair palavra. Se tiver coisas ruins, vai sair coisas ruins. É por isso que a Bíblia diz que o homem bom do bom tesouro. Tesouro, a Bíblia diz para não juntar tesouros na terra, não juntar tesouros terrenos, mas tesouros no céu. Como é que você junta tesouro no céu? Ouvindo a palavra e colocando os teus olhos na palavra. E nos caminhos de Jesus, ele disse: ó, os teus olhos observem os meus caminhos. Não é qualquer caminho, é o caminho que Jesus andou. Jesus andou por muitos lugares, mas ele não era daqueles lugares. Ele foi lá no poço falar com a samaritana, mas ele não era daquele lugar. Ele passou por ali. Então eu não posso ir lá. Jesus passou por uma festa, eu também não preciso morar na festa. Ele passou, ele foi lá, mas ele seguiu o caminho dele. E ele diz para ti também observar o caminho dele e não o caminho que você apenas ouviu falar. Jesus passou por vários lugares, mas ele não ficou em lugar nenhum daqueles. Ele seguiu fazendo a vontade do Pai. Ele seguiu andando no caminho dele. Então Satanás, ele sabe, ele entende muito mais do que você pode ter entendido hoje, se é que você conseguiu entender alguma coisa do que eu falei. E ele, sabendo de tudo isso, ele tem como plano atacar o que é? Atacar o coração, para mim ter um ataque cardíaco. Não, ele quer atacar a minha mente. Ele quer atacar o meu coração. Ele quer colocar coisas ruins dentro do meu coração, pensamentos ruins. E assim é que ele faz na vida daquele que quer se aproximar de Jesus. Então, eu quero ler também lá. Estava me esquecendo. Ele atacou Jesus dessa maneira. Quando o pastor estava pregando aqui sobre a tentação de Jesus, ele falou no ponto que eu quero chegar. E esse é o mais importante. Ele vai atacar Jesus, então ele vai atacar o coração de Jesus. Ele não atacou a carne, ele não bateu em Jesus, ele não esfaqueou Jesus, ele não tocou um dedo em Jesus, mas ele atacou o coração dele. Primeiro com o quê? Com dúvida. Que o que ele disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A primeira coisa que Satanás vai querer fazer para te tirar da presença de Deus, quando tu quiser vir para perto dele, quando tu estiver buscando Jesus, buscando fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que ele vai colocar na tua vida é dúvida. E a primeira coisa que ele colocou na minha vida é dúvida. E hoje ele está colocando também, tentando colocar dúvida no coração de cada um. Por quê? Porque você começa a se aproximar, você está fazendo o que Deus mandou. E ele vem e começa a dizer para ti: não vai porque não vai dar certo. Não vai porque não é para ti. Não vai porque tu nem é filho de Deus na verdade. E ele começa a dizer que tu não merece, que tu não tem direito de estar nessa casa, que você não é ninguém, que você não pode, que você é alguém que desprezou a Deus. Ele começa a tentar todos os dias. Você vem aqui, passa 2 horas aqui e às vezes nem chega a ser 2 horas. E às vezes a gente não chega nem a prestar atenção nessas 2 horas, o que Deus está falando. Às vezes a gente chega aqui e presta atenção somente em 5 minutos. Imagina você sai daqui, o diabo tem todas as horas da sua vida para falar no teu ouvido, dizer que você não pode, que você não vai chegar, não vai conseguir, que você não é filho de Deus. Olha para a tua situação, você não merece estar na casa de Deus. Ele começa a te lembrar dos teus pecados, ele começa a te lembrar dos teus erros, das tuas falhas, do teu passado, e você diz: será que eu sou digno? Não, você não é digno. Nisso Satanás nunca mentiu. Quando ele nos acusa que a gente não é digno, ele está falando certo. Quando ele falou aqui para Jesus, ele falou que era certo. Não que era certo, mas ele falou que estava escrito. Ele disse: está escrito. Quando ele começou a tentar Jesus, sim, está escrito. Só que também está escrito que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, e de todo o teu passado, e de toda aquela acusação que Satanás tem direcionado ao teu coração. Tudo que ele está falando, tudo que ele tem falado todos esses dias no teu coração, que tu não pode, que tu não és digno de estar na casa de Deus. Deus te escolheu.
quando tu estava lá no mundo, quando tu nem sabia que existia Deus, quando a gente estava fazendo tudo que não prestava, quando a gente não tinha dignidade, Deus escolheu, foi lá, não foi agora. Então Deus ele não esqueceu, ele não tem amnésia, ele sabe quem ele escolheu, ele sabe que ele te escolheu, ele sabe quem você é. E mesmo que você tenha feito como filho pródigo, tenha andado lá no mundo, no dia que o filho chegou diante do pai, reconheceu os seus erros, o pai estava de braços abertos para esperar. Se Satanás estivesse ali no meio do caminho, diria: não vai porque o teu pai não vai te receber mais, não vai porque não vai ser mais que nem antes, não vai porque tu desperdiçou tudo que tinha, tu botou tudo fora. Mas Deus me trouxe aqui, te trouxe hoje para dizer que tudo isso que Satanás tem falado na tua mente é mentira de Satanás, é mentira dele. Todas as coisas que Satanás tem falado no teu coração, Deus está dizendo hoje, é tudo mentira. Você veio aqui apenas hoje, apenas talvez esse dia, talvez 2 horas, talvez 1 hora, quem sabe 1 minuto. Se você levar no teu coração hoje essa palavra, é Deus que está dizendo para ti. Deus me trouxe aqui somente para dizer. Eu não precisava nem ter pregado, eu precisava somente chegar aqui e dizer: Deus está dizendo que é tudo mentira de Satanás. Tudo isso que ele tem falado no teu coração, todas essas mentiras que ele tem colocado no teu passado, teus erros, tuas falhas, Jesus te chamou com todos os erros, com todas as falhas. As promessas todas que ele fez estão de pé. É somente você fazer como um filho pródigo, se humilhar e vir para a casa de Deus, porque Deus já está de braços abertos te esperando. Jesus poderoso. Mas se eu vir, ele vai desistir? Não vai desistir. Ele vai continuar te tentando, ele vai continuar tentando fazer tu parar. Jesus então venceu ele com a palavra. Ele disse, respondendo, disse: está escrito, nem só de como viverá o homem. Mas ele seguiu ainda tentando Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus. Ele continua tentando colocar dúvida. Ainda que a gente venha para a casa do Pai, ele continua colocando dúvida. Tu estás aqui, mas tu não tem aquilo que Deus te prometeu ainda. Glória a Deus, poder. Glória a Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Aí você diz: mas eu tropecei. Mas você não é Jesus. E nem Jesus se jogou dali. Ele disse: te joga daqui. O que ele quer dizer com isso? Quando você venceu a primeira parte das acusações de Satanás, você vem para a casa de Deus. Ele não vai desistir. Eu já venci, eu já passei por essa etapa, eu já venci, mas não. Você venceu uma etapa, mas ele vai continuar tentando. Ele continua tentando Jesus. Agora, como ele não pode colocar a dúvida em Jesus, ele diz: tenta de novo. Se tu és o Filho de Deus, por que tu está nessa situação? Se tu és o Filho de Deus, por que Deus não faz aquilo que ele prometeu? Por que ainda ele não fez? E Jesus seguia andando, ele dizendo: olha só a tua situação. Tu ainda não tens nada. Tu não recebeu nada ainda. Tu não é ninguém. Você não presta para nada. Você é alguém que não vale nada. É exatamente essas palavras que ele começa a falar. E de tanto ele falar, e de tanto a gente não prestar atenção no que Deus está falando, a gente acaba acreditando. A gente é fraco, a gente acaba acreditando sim naquilo que o Satanás fala. Uma hora ou outra ele vai nos pegar fraco e aquela palavra vai entrar no nosso coração e você vai acreditar nele. Mas Deus está te dizendo hoje: não creia em Satanás, mas creia nas minhas palavras. Naquilo que Deus está te dizendo hoje. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Ele quer que você tente a Jesus. Jesus, agora eu já estou vindo, eu já estou fazendo a tua vontade. Tu é obrigado a fazer o que eu quero. E ele diz: então coloca Deus à prova, coloca Deus na parede, para que ele faça alguma coisa, para que ele agora te prove que ele é Deus, para que ele te prove que ele é teu Pai. Porque senão eu não acredito que tu é filho de Deus. E aí você olha e diz: é mesmo, Deus ainda não fez aquilo que eu pedi. Então deve ser porque eu estou pecando, deve ser porque eu estou errando, deve ser por causa do meu passado, deve ser porque eu não estou fazendo tudo certinho, tudo perfeito. Deve ser por isso que Deus ainda não abençoou. Não, mas Deus, ele já tem uma história escrita, ele já tem um dia certo para acontecer cada coisa. Como já foi até falado hoje aqui, tudo tem um tempo, e o tempo é Deus quem sabe. Nós não vamos saber o dia que vai acontecer. Ele prometeu e ele vai cumprir, mas é no tempo dele. A gente só precisa continuar caminhando. Jesus, ele seguiu, ainda que o diabo disse para ele:
Será mesmo que tu é filho de Deus? Será mesmo que Deus te ama? Será mesmo que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Porque você está aí fazendo, jejuando, orando, todo esse tempo no deserto, e Deus não fez nada ainda. Glória a Deus. Então Ele queria colocar a dúvida no coração de Deus, o próprio Jesus, imagina, que Ele não vai fazer com nós. Que estamos aqui esperando por uma promessa, e às vezes a gente fica pensando mesmo, se é verdade o que o Satanás falou. Deus não vai me abençoar porque eu não mereço, mas Deus não vai te dar nada porque tu merece, Ele vai te dar pela graça. Ele já prometeu. Se Ele prometeu, Ele não vai esperar que tu mereça. Se dependesse de merecer, eu não estava nem aqui, irmãos. Merecia estar no inferno agora. Isso era que merecer. Se Deus fosse cumprir justiça na nossa vida, a gente estava no inferno hoje. Mas como Ele nos prometeu e a salvação, e é pela graça que Ele cumpre todas as promessas, não é para nossas obras. Claro que você tem que obedecer a Deus. Aí Ele ainda tenta novamente por último. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quando nada mais deu certo para Satanás, você agora crê em Deus, já passou pela primeira parte, você suportou as acusações de Satanás, agora eu estou abençoado, agora já passei por todas as provas, já passei por todo esse tempo, agora para mim Satanás não tem mais o que fazer contra a minha vida. Aí quando você está muito alegre, feliz e abençoado, ele chega e começa a te colocar para cima, já que ele não pode te puxar para trás de volta, ele empurra para frente mais ainda. Então ele começa a colocar vaidade, soberba, começa a mostrar coisas do mundo, dizer: olha, lá no mundo é bem melhor, tem coisa melhor para te dar lá. E o que tem lá é bem rápido, lá tu consegue tudo rápido. Porque você quer seguir, porque você quer continuar buscando esse Deus. De repente você está há muito tempo, já passou por toda essa parte e ainda está esperando. Mas no tempo certo é que vai acontecer. Não é no tempo que a gente quer. A palavra que Deus quer que tu leve nessa noite é: tudo aquilo que você veio aqui. Lembra de tudo que Satanás falou. Lembra de tudo. Você talvez nem acredite que era Satanás que estava falando. Mas é ele. Não é você que está pensando que não presta. Não é você que está pensando que não pode, que não é, que Deus não vai fazer. É Satanás que está falando na tua mente. E essa arma que ele tinha contra a tua vida, se tu crê hoje, é tu que vai sair armado contra ele daqui. Porque você não vai crer nas mentiras mais de Satanás. Não esquece essa palavra. Deus está dizendo para ti hoje: não dá ouvido para Satanás. É tudo mentira que ele tem falado no teu coração. Porque tudo que ele te prometeu lá atrás ainda está de pé, ainda está vivo. E ele vai cumprir. Ele só quer que tu te aproxime dele. Ele está de braços abertos te esperando. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Alexandre pode passar para estar louvando ao Senhor. Aleluia, que palavra maravilhosa, irmãos. Aleluia. Quem sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Alguém chegou aqui desacreditado do seu sonho.